Eu vou testemunhar, meus irmãos. Um dia nós saímos daqui da cidade de Canoas, eu e algumas irmãzinhas, amém? Sabe aquelas irmãzinhas da Deus de Amor, com o coquezinho na cabeça? Aquelas irmãs que gostam de oração, gostam de orar, gostam de buscar Jesus. Um dia saiu eu e aquelas duas irmãzinhas aqui da cidade de Canoas e fomos para a cidade de Bacupari. Nós chegando na cidade de Bacupari, um homem nos encontrou, veio com um caminhonetão no caminho, nos encontrou, e quando ele viu nós, ele disse: meu Deus, era isso que eu estava precisando, que Deus enviasse aqui para essa cidade. Entra para dentro, varão, entra para dentro, irmãs, que nós temos uma missão. Nós andamos um pouco naquela caminhonete daquele homem. No meio do caminho ele parou e avistou outros irmãos. Os irmãos olharam para dentro da caminhonete e disseram assim para ele: e esse exército que está aí, vocês vão para uma batalha, né? Esse realmente, nós vamos para uma batalha. Bom, nós chegamos, para resumir, nós chegamos no destino, saímos da cidade de Bacupari, do lago do Bacupari, e fomos ao destino onde é que havia uma missão para nós ali. Porque esse homem da caminhonete, esse irmão, eles tinham chamado ele para ir numa casa, orar para um rapaz. E Deus enviou nós daqui de Canoas, no mesmo horário, encontramos com esse irmão e fomos para essa peleja. Irmãos, nós chegando lá naquela casa, avistei uma casa assim, tudo escuro, um cenário bem escuro estava. E aquele cenário escuro, eu lembro que tinha um rapaz parado na porta, um moreninho parado na porta, e o homem que precisava de oração estava sentado lá, dentro de uma pecinha, com uma garrafa de cachaça na mão. E quando ele avistou nós, ele falou para aquele servo de Deus que estava junto com nós, que era o homem da caminhonete: tu sabe o que ia acontecer se tu não viesse aqui, né? Tu sabe, se tu sabe, tu fala o que ia acontecer. Se foi Deus que te mandou aqui, atender meu pedido e vir aqui, me diz o que ia acontecer se tu não viesse. Aí aquele irmão da caminhonete falou assim para ele: se eu não viesse, tu ia se matar. Quando ele falou isso, irmão, na hora aquele rapaz começou a chorar. E as irmãzinhas firmes ali comigo já começaram a glorificar, já entraram no Espírito. As irmãs eram muito cheias de Deus, já começaram a se encher do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, aquele homem com a garrafa de cachaça chorando, e elas disseram bem assim: agora é o momento de tu ouvir a palavra de Deus. E ele disse: eu estou aqui para ouvir. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não ia só tirar a minha vida se vocês não viessem aqui. Eu ia matar esse meu amigo que está na porta primeiro. Depois que eu matasse ele, eu ia me matar. Porque o diabo está falando no meu ouvido vários dias que ele está andando com a minha esposa. Rapaz, o homem deu um pulo lá na rua. Não tinha nada a ver com a novela que o inimigo trabalhou na mente daquele cara. E aí imediatamente aquelas irmãs deram um passo para frente, irmão Gilmar. Elas deram um passo para frente e elas pegaram a Bíblia. Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. Que elas pararam na nossa frente. Isso aqui vai ser interessante. Pegaram a Bíblia. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui, porque meu telefone está com a tela meio sumida, né, irmãos? Vai ser bem difícil. Mas eu lembro que elas pararam, abriram a Bíblia e disseram bem assim, decorado, irmãos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor é meu refúgio, meu baluarte. Começaram a ler, só que elas começaram a ler de olho fechado os salmos, decorado, as duas irmãzinhas. E o Espírito Santo já começou a trabalhar naquela casa. Aquele homem pegou aquela garrafa de cachaça, tocou no chão, irmãos, e disse: eu quero aceitar Jesus. Quero que vocês orem, que eu quero aceitar Jesus na minha vida.
Amém? E naquele momento ele aceitou Jesus na vida dele. A gente orou e fomos embora. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses que nós tinha deixado a cidade de Bacupari. A gente ligou para aquele irmão da caminhonete perguntando: como é que vai o rapaz aquele que nós oramos por ele? Está firme com Jesus? Ele disse: rapaz, tu nem sabe. Aquele homem, a esposa verdadeira dele, legítima dele, morava em São Paulo. E ela se converteu. E ela estava orando por ele, para ele voltar para casa, porque ele tinha abandonado o lar dele lá em São Paulo e tinha vindo para cá, para o Rio Grande do Sul. E aqui ele conheceu uma namorada e o inimigo estava armando aquele laço para ele matar o amigo dele na porta. Hoje aquele homem é um homem de Deus, mora na cidade de São Paulo e se converteu a Jesus. Amém, meus irmãos? A importância de tu andar próximo de servos de Deus, de servos de Deus. Muitas das vezes que eu quero dizer para vocês, muitas das vezes tu está olhando para uma placa de igreja, desprezando um irmão, desprezando uma irmã. Muitas das vezes tu pode conhecer um pouco mais de Bíblia, muitas das vezes tu pode ter um pouquinho mais de revelação de Deus, muitas das vezes tu pode ser melhor no quesito financeiro que outros irmãos, mas existem irmãs e irmãos em outros ministérios que também estão cheios da presença de Deus, estão cheios do Espírito Santo de Deus e estão andando pela terra falando do amor de Deus e sendo usados para ganhar almas para o reino. Essas são as palavras. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.